Saudações! Como vai você? Tudo bem? Que bom nos encontrarmos por aqui mais uma vez. E a pergunta do dia é: por que temos tanto medo da morte? Não que esse programa vai ser fúnebre de forma nenhuma, mas a maior inimiga do ser humano, ela sempre foi reconhecida com o nome morte. Por que ela nos traz tanto medo? Por que não falamos a respeito dela? Por que não a discutimos? Por que os brasileiros pensam na morte somente quando ela acontece mediante a um ente querido, a uma pessoa que gostamos ou conhecemos, ou nos dias de finado, né? Sempre 2 de novembro. Por que temos tanto medo da morte? Por que não falamos dela? É o que nós queremos conversar, é o que nós queremos debater e levar a reflexão um pouquinho a respeito disso nesse vídeo curtinho de hoje. A morte, em alguns lugares, ela é vista de uma outra maneira, de uma outra forma, dos brasileiros. Por exemplo, no México tem o dia de La Santa Muerte, é um dia de comemorações, é um dia de festa, é um dia na qual os familiares vão de encontro aos cemitérios, aos túmulos dos entes queridos e fazem ali em família a refeição preferida que aquele ente gostava. Então é um dia para a família se unir, é um dia para a família celebrar boas lembranças. Na Guatemala, por exemplo, e parte de El Salvador também, na América Central, a morte é um ritual de passagem celebrado com muita música, com muita dança, porque eles acreditam que é a forma mais bacana de se homenagear aquela pessoa que foi tão importante. E assim nós temos no Oriente Médio, nós temos no Oriente, nós temos em várias partes do mundo uma visão diferenciada da morte. Esse assunto que antropologicamente durante muito tempo tem sido aí pesquisado, ainda não se tem definições, ainda não sabemos exatamente quais são os efeitos que a morte causa no cérebro, ainda não sabemos quais os efeitos emocionais, a totalidade que causam para alguns grupos e outros grupos não. A morte em si, ela continua sendo um mistério. O livro que eu trago hoje para vocês, esse livro muito bacana, ele foi um compêndio de ideias a respeito do ser humano, realizado aí pelo Dr. Joel Guerreiro, lá da Faculdade Batista do Paraná. Me mandou esse livro aqui muito bacana, Cuidando de Vidas. Então, aí fica um contraponto, né? Aí de repente você fala, mas você está falando de morte porque o livro Cuidando de Vidas. Porque não tem nada mais próximo da morte do que a própria vida. E para que a gente possa refletir a respeito da morte, nós temos que refletir a respeito do ser humano. E quando nós falamos de seres humanos, nós temos que pensar no cuidado que nós temos com esse ser humano. E é isso que está faltando na nossa sociedade. Cuidarmos das pessoas. As pessoas se preocuparem um pouco mais com as outras, as pessoas se importarem um pouco mais com as outras e entender que as pessoas têm sentido e importância em nossa vida imensurável enquanto elas ainda estão vivas. Porque depois que passa por esse ritual, que para uns vão ser sagrado, para outros vão ser um ritual somente de passagem, para outros não vão ter sentido nem resposta, mas enfim, não esperarmos para que as pessoas passem deste mundo para um outro, se é que esse outro existe, para que nós venhamos a ter saudade, para que nós venhamos a valorizar, para que nós venhamos a pensar nessa pessoa e para que nós venhamos a homenagear essas pessoas, mas homenageá-las enquanto tem vida, enquanto nós pensamos nela. Então, Cuidando de Vidas é o livro, a indicação de hoje da Faculdade Batista do Estado do Paraná. Na filosofia, a morte ela tem os seus lugares, e talvez eu penso que se não existisse a ideia da morte, não existiria a ideia da própria filosofia. Já que nós temos aí Sócrates, um dos motivos pelo qual ele foi preso, foi condenado, tomou a cicuta, morreu e tal, era porque ele acreditava na alma imortal. Então na filosofia nós temos o niilista e o não niilista. Então o niilismo, na verdade, ele prega que o ser humano acaba na sua totalidade quando morre. Então a morte vai ser o fim para o ser humano. Então isso é o niilista. Aí nós temos os pensadores não niilistas, tá? Sócrates era um não niilista, porque ele acredita na alma imortal do ser humano. Ele acredita que o ser humano, ele continua a sua plenitude de essência da existência
pós-morte. Essa ideia também foi tomada por Platão. Platão também, o não-nihilista, ele vem dizendo que a morte, na verdade, vai ser a liberdade do conhecimento. Então, a partir do indivíduo encontrar-se com a morte, ele está encontrando com ele mesmo, ele está encontrando a liberdade do conhecimento pleno e da descoberta da vida plena. Aí nós temos Epicuro dizendo que a morte, na verdade, é a felicidade. A eudemonia, que vai, na verdade, se completar. É o ciclo que completa o indivíduo. Schopenhauer também falou muito sobre a morte. Schopenhauer disse que a morte é a musa da própria vida, porque a partir da morte é que se nasce, a partir da morte é que se tem vida, a partir da semente que se morre é que se produzem outras sementes para que a vida perpetue, e da mesma forma vai ser o indivíduo, vai ser o ser humano. Aí nós temos as religiões, o catolicismo dizendo que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova era, de uma nova vida, né? Uma vida com mais plenitude, da possibilidade do arrependimento, do purgatório. Os protestantes vão dizer que a morte é uma continuação da vida, já que o ser humano ele é imortal e ele veio de Deus e volta para Deus. O espiritismo vai dar a possibilidade de que esse indivíduo ele passe por fases de melhoramento nesse período pós-morte, podendo sim melhorar enquanto o indivíduo nesse período, né, posterior. O budismo vai dizer que esse indivíduo pós-período terra, pós-período vida aqui, ele continua o ciclo de vida, podendo subir a escada ou descer a escada, né, podendo até mesmo voltar-se como um animal. Enfim, nós temos o islamismo, né? O islamismo vai dizer que a morte não é o final, mas que a morte ela vai ser uma forma de Alá presentear aquele indivíduo que seguiu as suas ideias, as suas tendências aqui na Terra, podendo até mesmo ser agraciado, né? Com 72 virgens e 80 servos. Enfim, são as questões religiosas e filosóficas em torno da morte, mas fica a nossa reflexão para esse dia, fica a nossa reflexão para essa semana a respeito da morte. Por que nós temos tanto medo dela? Por que nós não a falamos? Por que nós não comentamos a respeito dela, se ela é a única certeza que nós temos na vida? Não deixe o seu filho ter medo da morte, mas faça ele entender que ela é um processo da vida. Não tenha você também medo dela, mas pelo contrário, faça o melhor possível para que você deixe saudades quando ela chegar. Forte abraço e até a próxima.